O plantão da noite estava quase acabando. Emília estava atrás do caixa do mercadinho 24 horas, forçando um sorriso apesar do cansaço danado, contando os minutos para fechar a porta e ir embora. Aí ele entrou. Rafael, aquele tipo de cliente que parece gostar de deixar a gente sem graça, começou a cutucar logo de cara, voz afiada, debochada. Emília tentou ficar na dela, mas cada palavra era tipo um teste que ela estava perdendo. O que ela não sabia era que tinha mais alguém lá dentro, lá no fundo do mercadinho. Um cara quieto chamado João observava tudo. Emília passou o pano no balcão pela terceira vez naquela noite. As luzes fluorescentes zumbiam fraquinho lá em cima, jogando uma luz fria nos corredores vazios. Ela deu uma olhada no relógio da parede. 9h50. Mais 10 minutinhos e podia trancar, fechar o caixa e finalmente ir para casa. O celular vibrou no balcão. Ela virou. Notificação da conta da faculdade. Lembrete de pagamento da mensalidade em 5 dias. Ela ficou olhando o número na tela. Depois virou o celular de boca para baixo e voltou a passar o pano. Não adiantava pensar nisso agora. Ela precisava desse plantão. Precisava de todos os plantões. O mercadinho estava silencioso. Só o barulhinho dos refrigeradores no fundo. Emília soltou um suspiro longo e se permitiu encostar no balcão um segundo. Os pés doíam. Tinha passado 9 horas em pé direto. Lá no fundo, perto dos laticínios, um homem estava parado fazia uns minutos, olhando as prateleiras com calma, sem pressa nenhuma. A jaqueta dele era velha mas limpinha. As botas já tinham visto dias melhores. Pegou um litrão de leite. Olhou a data de validade. Colocou de volta. E pegou outro. O celular dele tocou. Ele tirou do bolso e atendeu baixinho. E aí, filhote? Uma vozinha animada veio do outro lado. Emília não ouvia as palavras, mas ouvia o tom. Criança empolgada. O homem sorriu. Um sorriso cansado, mas de verdade. Tô quase acabando aqui, tá? Mais 15 minutinhos. Depois eu te busco. Ele escutou um pouco, balançando a cabeça mesmo sem o menino ver. Eu sei, eu também sinto sua falta. Até já. Desligou, guardou o celular e pegou o litrão de leite e um pacote de pão de forma. Veio andando devagar pro caixa, tipo quem já tinha raiado o dia todo e só queria terminar. Emília se endireitou. Forçou um sorriso quando ele chegou perto, mas antes que ele alcançasse o balcão, a porta abriu com aquele tilintar forte. Um cara entrou. Alto, camisa social bem passada, calça social, sapato brilhando, cabelo penteadinho, mas a cara fechada, mandíbula travada. Olhou o mercadinho inteiro como se já estivesse irritado antes de ver qualquer coisa. O estômago de Emília apertou. Ela conhecia esse tipo de cliente. Os que chegam em cima da hora de fechar e agem como se o mundo devesse alguma coisa para eles. O cara passou por ela sem falar nada e foi direto pro corredor de salgadinhos. Emília ficou olhando ele ir, depois voltou a atenção pro homem quieto perto do caixa. Ele tinha parado a uns passos. Olhos indo da porta pro caixa de novo. Não falou nada. Só esperou. Rafael andava devagar pelo corredor, pegando coisas e jogando de volta na prateleira. Pegou um pacote de salgadinho. Olhou o rótulo. Jogou de qualquer jeito. Fez a mesma coisa com um chocolate. Depois outro. Não tava comprando. Tava matando tempo. Emília olhou o relógio de novo. 9h53. Finalmente Rafael veio pro caixa. Com uma garrafa de refri e um pacote de salgadinho. Jogou em cima do balcão sem olhar para ela. Emília passou no leitor e tentou manter a voz leve. Vai dar R$ 4,75. Rafael olhou para ela pela primeira vez. Olhos frios. Você sempre é assim tão lerda? Emília piscou. Tinha passado 2 itens. Levou uns 5 segundos. Desculpa. Rafael apontou pro caixa com a mão. Você ouviu? Sempre demora tanto para passar as coisas? Emília sentiu o rosto esquentar. Manteve a voz firme. Não, senhor. Tô só fazendo meu trabalho. Rafael deu uma risada curta, sem graça. Seu trabalho, né? Tirou a carteira e entregou uma nota de 10. Emília pegou, mãos tremendo um pouco ao abrir o caixa. Contou o troco e colocou no balcão. R$ 5,25 o troco. Obrigada. Rafael olhou as moedas. Depois para ela. Você me deu troco errado. Emília congelou. Tinha contado 2 vezes. Sabia que estava certo.
Desculpa, mas eu conferi de novo. É 5,25. Rafael se inclinou um pouco. Voz baixa. Tá me chamando de mentiroso? A garganta de Emília apertou. Não sabia o que falar. Não tinha feito nada errado. Mas o jeito que ele olhava fazia ela se sentir culpada. Não, senhor. Eu só contei de novo. Pegou as notas e moedas com mão tremendo. Contou em voz alta. 5,25. Colocou de volta no balcão. Tá certo, senhor. Rafael ficou olhando ela um tempão. Depois varreu o troco com a mão. E guardou. Não falou mais nada. Só virou e voltou pro fundo da loja. Emília soltou o ar que nem sabia que estava segurando. Segurou a borda do balcão. Para se equilibrar, o homem quieto se aproximou. Cara calma. Mas tinha algo nos olhos dele. Preocupação talvez. Ou só atenção mesmo. Boa noite, ele disse baixinho, colocando o leite e o pão no balcão. Emília assentiu. E passou os itens. Mãos ainda tremiam. Mas conseguiu sem errar. R$ 6,15. O homem entregou uma de 20. Emília deu o troco com cuidado na mão dele. Obrigada, ela disse baixinho. Ele assentiu. Pegou a sacola. E ficou do lado. Mas não saiu. Ficou perto da porta, ajustando a alça da sacola, olhando pro fundo onde Rafael tinha sumido. Emília olhou o relógio. 9h57. 3 minutos. Aí Rafael voltou. Dessa vez com outro salgadinho e outro refri. Jogou no balcão com força. Passa esses aqui no lugar. Emília olhou para ele. Quer devolver os outros? Rafael sorriu, mas não era sorriso de amigo. Não, quero que você passe esses. Os outros estavam vencidos. Emília sabia que não estavam. Tinha conferido tudo 2 dias atrás, mas não discutiu. Só passou os novos. R$ 4,90. Rafael cruzou os braços. Tem certeza? Emília conferiu a tela. Tava certo. Sim, senhor. Rafael balançou a cabeça devagar, tipo falando com criança. Sabe de uma coisa? Deixa pra lá. Não quero mais. Cancela. Emília sentiu algo quebrar dentro do peito. Olhou pra ele, pro caixa, pra ele de novo. Desculpa, senhor, mas já passei. Se não quiser, tenho que fazer devolução. Rafael se encostou no balcão, rosto perto do dela. Então faz. Emília cancelou a compra e devolveu os itens pra ele, mãos tremendo, mas respiração controlada. Rafael não pegou, só ficou olhando. Você não é muito boa nisso, né? Emília sentiu os olhos arderem, pescou forte e olhou pro balcão. Desculpa se o senhor acha isso. Rafael virou e foi pra porta. Emília achou que ele ia embora. Quase suspirou aliviada, mas ele parou, virou de novo. Na verdade, quero sim esses. Passa de novo. A respiração de Emília travou. Olhou o relógio. 10 horas. O plantão tinha acabado. A loja devia fechar. Senhor, desculpa, mas tá na hora de fechar. Preciso. Rafael cortou. Ainda sou cliente. Você não pode fechar enquanto eu tô aqui. Emília abriu a boca, mas nada saiu. Se sentiu presa, sem saída. Aí o homem quieto deu um passo à frente. Tinha ficado perto da porta o tempo todo, calado, observando. Agora veio pro balcão. Cara calma, mas firme. Ela fez o trabalho dela, ele disse baixinho. Você já tá aqui faz tempo. Deixa ela fechar. Rafael virou pra ele. Olhos estreitos. Quem é você, hein? O homem não se mexeu. Só alguém que acha que as pessoas merecem respeito. Rafael deu uma risada dura. Respeito? Olha pra você. Parece que a vida te derrubou. O que é você, herói de filme? O homem não respondeu. Só ficou lá, mãos ao lado do corpo, olhar firme. Emília sentiu lágrimas nos olhos. Não conhecia esse homem, nem sabia o nome dele, mas ele estava ali defendendo ela, quando ninguém mais faria. Rafael virou para Emília de novo, cara irritada. Passa logo. Emília olhou pro homem. Ele deu um aceno pequeno. Tipo, tá tudo bem, pode ir. Ela respirou fundo e passou os itens de novo. R$ 4,90. Rafael jogou uma nota de 5 no balcão e pegou a sacola sem esperar troco. Foi pra porta. Parou e olhou pra trás pro homem. Acha que é melhor que eu? O homem sustentou o olhar. Acho que você tá tendo uma noite ruim. Todo mundo tem. Mas isso não dá direito de piorar a noite dos outros. Rafael ficou olhando ele um tempão. Depois empurrou a porta e sumiu na noite. A loja ficou em silêncio. Emília atrás do balcão,
mãos apertadas na superfície para não tremer. Não sabia o que falar, nem se conseguia falar. O homem virou para ela, cara mais suave. Tá tudo bem? Emília assentiu, mesmo não tendo certeza. Obrigada, sussurrou. O homem deu um sorrisinho. Não precisa agradecer. Você lidou com isso melhor do que a maioria faria. Emília olhou para as mãos. Ainda tremiam. O homem pegou a sacola e foi para a porta. Empurrou, depois olhou para trás uma última vez. Vai com cuidado para casa. E foi embora. Emília ficou sozinha no mercadinho vazio. Luzes fluorescentes zumbindo. Relógio passando das 10. Trancou a porta e encostou nela, fechando os olhos. Tinha acabado. Ou pelo menos ela achou que tinha. Emília achou que tinha acabado. Tinha trancado a porta. O homem que ajudou tinha ido embora. Rafael tinha ido. A loja vazia. Só faltava fechar o caixa e vazar. Mas a porta chacoalhou. Ela olhou. Rafael lá fora, puxando a maçaneta. A tranca segurou, mas ele não parou. Puxou mais forte. Cara travada de raiva. O estômago de Emília despencou. Andou devagar para a porta. Pernas bambas. A gente fechou, gritou pelo vidro. Rafael apontou pro cartaz na janela. Tá escrito que fecha às 10 horas. Agora são 10h02. Você não pode me trancar do lado de fora. Emília balançou a cabeça. Você já saiu. Eu tranquei depois. A mandíbula de Rafael travou. Tirou o celular e encostou no vidro, mostrando a tela. 10h02. Você trancou enquanto eu tava comprando. Isso é contra as regras. A respiração de Emília acelerou. Não tinha trancado enquanto ele comprava. Ele tinha saído. Ela viu ele sair. Você saiu da loja, disse. Voz tremendo. Eu tranquei depois que você saiu. Os olhos de Rafael estreitaram. Abre essa porta. Emília não se mexeu. Rafael levantou o celular mais. Vou ligar pro seu gerente. Você tá ferrada. Emília sentiu o peito apertar. Não podia perder esse emprego. Não dava pra perder esse emprego. Mãos tremendo. Ela foi alcançar a tranca. Mas antes que virasse, outra voz cortou o ar. Ela tá falando a verdade. Emília virou. O homem quieto tava no estacionamento, ainda com a sacola na mão. Não tinha ido embora. Tinha ficado ali o tempo todo. Rafael virou pra ele, cara endurecendo. Você de novo. O homem andou mais perto. Passos lentos, firmes. Parou a uns metros de Rafael. Voz calma, mas segura. Você saiu da loja. Ela trancou depois que você saiu. Eu vi. Rafael deu uma risada amarga. Ah, então agora você é testemunha. Acha que isso te faz importante? O homem não respondeu. Só ficou olhando. Rafael deu um passo pra frente. Chegou mais perto. Sabe o que eu acho? Que você é só um coitado tentando bancar o herói. Olha pra você. Parece que nem tem grana pra comprar leite. Emília olhava de trás do vidro. Mãos apertadas na porta. Respiração embaçando o vidro. Queria falar algo, fazer algo, mas estava paralisada. A cara do homem não mudou. Falou baixinho, mas com peso. Não tô tentando ser nada. Só tô pedindo pra você deixar ela em paz. A cara de Rafael se contorceu de raiva. Deixar em paz? Ela que me trancou pra fora. Ela que não sabe fazer o trabalho. Virou pra Emília de novo, levantando o celular. Vou ligar pra central. Você vai se arrepender. Emília sentiu lágrimas arderem. Encostou a testa no vidro. Respiração curta. Tinha feito tudo certo. Mas não adiantava. Nunca adiantava. O homem deu mais um passo para Rafael. Voz ainda calma, mas agora mais firme. Você não vai ligar para ninguém. Vai entrar no carro e ir embora. Rafael girou. Cara vermelha. Quem você pensa que é? Você não manda em mim. O homem não piscou. Tô falando porque você tá sendo cruel. E sabe disso. Rafael olhou para ele. Peito subindo e descendo. Por um segundo Emília achou que ele ia embora. Mas aí ele sorriu. Não era sorriso bom. Cruel? Quer falar de cruel? Olha pra sua vida. Comprando leite e pão às 10 da noite. Provavelmente nem tem emprego de verdade. E tá aqui me dando lição? A mandíbula do homem apertou. Mas não respondeu. Rafael deu mais um passo. Voz mais alta. Acha que é melhor que eu? Acha que é santo? Você não é nada. Ninguém. Emília não aguentou mais. Destrancou a porta. E empurrou, saindo pro ar frio da noite. Para, disse. Voz falhando. Para com isso. Os dois viraram para ela. Cara de Rafael indecifrável. O homem olhou com preocupação.
Emília limpou os olhos com as costas da mão. Desculpa se te aborreci, disse para Rafael. Voz quase sussurro. Não foi a intenção. Eu só queria fechar a loja. Só isso. Rafael olhou para ela um tempão. Depois balançou a cabeça. Sabe de uma coisa? Esquece. Tô de saco cheio desse lugar. Virou. E foi pro carro, pegando as chaves no bolso. Emília soltou o ar, alívio tomando conta. Ele tava indo embora. Finalmente tinha acabado. Mas Rafael parou no meio do caminho pro carro. Virou de novo. Olhos fixos em Emília. Na verdade, não. Não acabei. Emília sentiu as pernas fraquejarem. Rafael voltou para perto da loja, pegando o celular de novo. Vou ligar pro seu gerente agora. E vou garantir que você seja demitida. Emília segurou no batente da porta para não cair. Por favor, sussurrou. Por favor, não. Rafael nem olhou para ela. Já estava discando. Emília ouvia o toque. O homem se colocou entre eles de novo. Voz baixa. Não faz isso. Rafael ignorou. O telefone continuou tocando. Aí alguém atendeu. Alô, Marcos falando, gerente de plantão. Como posso ajudar? A voz de Rafael saiu mansa, educada e ensaiada. Oi, Marcos. Tô ligando sobre uma funcionária da loja da Rua das Flores. Acabei de ter uma experiência bem desagradável. E acho que você precisa saber. Emília sentiu o chão sumir. Não conseguia respirar. Não conseguia pensar. Só ficou lá ouvindo. A voz de Marcos veio pelo telefone. Calma, profissional. Sinto muito ouvir isso. Pode me contar o que aconteceu? Rafael começou a história. Descreveu Emília como grossa, incompetente e desrespeitosa. Disse que ela trancou ele do lado de fora enquanto comprava. Disse que recusou ajudar. Nada era verdade. Mas Emília não tinha como provar. Era a palavra dele contra a dela. E ele soava tão convincente. Marcos ouviu quieto. Quando Rafael terminou, teve um silêncio longo. Tá bom, Marcos disse por fim. Vou verificar isso. Pode me dar seu nome e contato? Rafael deu nome e número. Depois desligou. E olhou para Emília com um sorriso satisfeito. Você tá acabada. Emília sentiu as lágrimas rolarem. Não conseguiu segurar mais. Virou de lado. Cobriu o rosto com as mãos. Rafael foi pro carro. Abriu a porta do motorista. Mas não entrou. Ficou parado um momento. Olhando para a loja com uma expressão estranha. O homem ficou no estacionamento olhando ele. Mãos cerradas ao lado do corpo. Emília encostou na parede da loja. Ombros tremendo. Tinha trabalhado tanto. Feito tudo certo. E não adiantou nada. Nada adiantou. O homem veio até ela. Não falou nada no começo. Só ficou lá. Presença quieta, mas firme. Ele tá mentindo, Emília sussurrou. Voz quebrada. Tá mentindo e ninguém vai acreditar em mim. O homem olhou para ela. Cara suave. Eu acredito em você. Emília levantou o rosto. Olhos vermelhos e inchados. Não adianta. Ele ligou pro gerente. Vou perder o emprego. O homem balançou a cabeça devagar. Você não vai perder o emprego. Eu vi tudo. Vou contar o que aconteceu. Emília limpou os olhos. Mas as lágrimas continuavam. Não vai adiantar. Ele soou tão seguro. E eu só fiquei lá parada. Não revidei. Não falei nada. O homem chegou mais perto. Voz gentil mas firme. Você fez tudo certo. Ficou calma. Ficou profissional. Isso exige mais força do que brigar. Emília soltou um suspiro trêmulo. Queria acreditar, mas só pensava na ligação. Na voz do gerente. No sorriso de Rafael quando desligou. O homem tirou o celular. E achou o número da loja. Descou e esperou. Depois de uns toques. O sistema automático atendeu. Obrigado por ligar pro Mercadinho Rua das Flores. Se souber a ramal, digite agora. Se não, deixe recado após o sinal. O bip tocou. O homem falou claro e firme. Oi, aqui é João Silva. Estive na loja hoje por volta das 10 horas. Vi um cliente assediando uma funcionária de vocês. O nome dela é Emília. Ela lidou com a situação com muita educação e profissionalismo. Mesmo com o cliente sendo propositalmente maldoso. Queria que vocês soubessem disso. Se precisarem de depoimento, me liguem nesse número. Deixou o número. E desligou. Emília olhou para ele. Você não precisava fazer isso. João olhou para ela. Cara calma. Precisava sim. A garganta de Emília apertou. Não sabia o que dizer. Tinha passado a noite toda se sentindo pequena. Sem força. Mas agora parada no estacionamento com esse estranho.
que defendeu ela 2 vezes. Sentiu algo mudar dentro dela. João olhou o relógio. Você devia ir para casa. Tá tarde. Emília assentiu. Trancou a porta da loja. E andou pro carro, pernas ainda bombas. João andou do lado, mãos nos bolsos. Quando chegaram no carro dela, Emília virou para ele. Obrigada, disse baixinho. Por tudo. João deu um sorrisinho. Você faria o mesmo. Emília não tinha certeza se faria, mas queria que fosse verdade. João foi pro carro dele, parado a poucas vagas. Abriu a porta. Depois olhou para trás. Você é mais forte do que pensa. Emília não soube responder, só assentiu. João entrou no carro e ligou o motor. Emília viu ele sair, as lanternas sumindo na noite. Ficou sentada no carro um tempão, olhando o volante. O celular vibrou, outro lembrete da mensalidade. Desligou e fechou os olhos. A noite tinha sido horrível, mas também tinha sido outra coisa, algo que ela ainda não conseguia nomear. Ligou o carro e foi para casa, luzes da rua piscando em cima. Quando chegou no apartamento, desabou no sofá e ficou olhando o teto. O celular vibrou de novo. Dessa vez era mensagem de número desconhecido. Oi, Emília. Aqui é o Marcos, seu gerente. Recebi 2 ligações hoje à noite, uma do cliente e uma de uma testemunha. Queria te avisar que amanhã eu vejo as câmeras de segurança. Não se preocupa, eu acredito em você. Emília leu 3 vezes. Depois largou o celular e soltou um suspiro longo. Talvez não tivesse acabado. Talvez ainda tivesse chance. Fechou os olhos. E pela primeira vez naquela noite, se permitiu ter esperança. Emília acordou no dia seguinte com um nó no estômago. Mal tinha dormido. Toda vez que fechava os olhos, via a cara de Rafael. Ouvia a voz dele. Sentia o peso das acusações. Conferiu o celular. Nenhuma mensagem nova do Marcos. A revisão das câmeras era hoje. Só podia esperar. Se vestiu. Fez café. Mas não conseguiu tomar. Sentou na mesa da cozinha olhando a parede, tentando se convencer que ia dar tudo certo. O plantão só começava às 16 horas. Tinha horas para matar, horas para pensar, horas para se preocupar. Às 15h30 dirigiu pro mercadinho. Estacionamento quase vazio. Entrou, bateu ponto. Coração batendo forte a cada passo. Marcos estava na sala dos fundos. Levantou a cabeça quando ela bateu na porta. Emília, entra. Ela entrou. Pernas fracas. Marcos apontou para a cadeira. Ela sentou, segurando na borda. Marcos se encostou na cadeira, cara sem expressão. Eu vi as imagens de ontem à noite. Emília prendeu a respiração. Marcos assentiu devagar. Você não fez nada errado. O cliente saiu da loja. Você trancou depois que ele estava do lado de fora. Tudo certinho, de acordo com o regulamento. Emília sentiu lágrimas nos olhos. Mas dessa vez era de alívio. Marcos continuou, voz firme. Também ouviu o recado do João Silva. Ele deu um relato detalhado do que rolou. Bate certinho com as imagens. Emília soltou um suspiro tremido. Então eu não tô encrencada? Marcos balançou a cabeça. Não, pelo contrário. Você lidou com uma situação difícil melhor do que muita gente faria. Tô orgulhoso de você. Emília assentiu, sem conseguir falar. Limpou os olhos com as costas da mão. Marcos se levantou. Deu a volta na mesa e encostou na frente dela. Pode começar o plantão. E Emília? Ela olhou para ele. Se acontecer algo assim de novo, me liga na hora. Você não precisa enfrentar isso sozinha. Emília assentiu, garganta apertada. Obrigada. Saiu da sala e foi pro caixa. Pernas ainda bombas, mas o peito mais leve. Tomou posição atrás do balcão e tentou focar nas tarefas. Repor prateleira, limpar, rotina normal. Mas a cabeça voltava pro João, o homem que defendeu ela, que deixou recado pro gerente, que disse que ela era mais forte do que pensava. Nem sabia o sobrenome dele até Marcos falar. João Silva. Às 18h30, a porta tilintou. Emília olhou. Era João. Entrou com a mesma jaqueta velha e botas de ontem. Parecia cansado, tipo quem acabou de sair de um plantão longo. Mas quando viu Emília sorriu. E aí? Emília sentiu o rosto esquentar. Oi? João veio pro balcão, mãos nos bolsos. Queria ver como você tava. Ver se tava tudo bem. Emília assentiu. Tô, graças a você. João balançou a cabeça. Você que lidou. Eu só fiquei olhando. Emília sorriu pela primeira vez em dias.
Você fez muito mais que isso. João olhou para ela um momento. Depois olhou ao redor da loja. Tá sozinha de novo hoje? Emília assentiu. Sim, mas tranquilo. Eu fico bem. João não pareceu convencido, mas não insistiu. Foi na máquina de café, se serviu de um copo, e voltou pro balcão. Colocou uma nota de 5. Pode ficar com o troco. Emília passou, e entregou o recibo. João pegou, depois olhou para ela de novo. Se precisar de qualquer coisa, pode me ligar. Deixei meu número no recado. Seu gerente tem. Emília sentiu um calorzinho no peito. Obrigada. De verdade. João deu um aceno pequeno. Virou para sair, mas antes de chegar na porta, Emília chamou. João. Ele virou. Por que você me ajudou? João pensou um segundo. Depois falou voz baixa mas firme. Porque eu tenho um filho pequeno. E quero que ele cresça sabendo que é fazer o certo. Mesmo quando é difícil. Principalmente quando é difícil. Emília sentiu lágrimas de novo, mas sorriu por cima delas. Ele tem sorte de ter você. A cara de João amoleceu. Espero que sim. Empurrou a porta e saiu na luz do fim de tarde. Emília ficou olhando ele ir, coração cheio de algo que não sabia nomear. O resto do plantão passou tranquilo. Sem cliente mala, sem confusão. Só o ritmo normal do trabalho. Às 21h30, a porta tilintou. Emília olhou do corredor de doces. Era Rafael. O estômago despencou. Primeiro impulso foi pegar o celular, ligar pro Marcos, fazer algo. Mas se forçou a ficar calma. Voltou devagar pro caixa, mãos tremendo. Rafael veio na direção dela. Parecia diferente de ontem. Ombros caídos, cara abatida. Parou a uns passos do balcão. E ficou lá um momento. Vim pedir desculpas, disse baixinho. Emília olhou para ele, sem saber o que falar. Rafael olhou para as mãos. Perdi o emprego ontem. Descobri bem antes de entrar aqui ontem à noite. Tava com raiva. E descontei em você. Não foi justo. Emília não respondeu. Só esperou. Rafael encontrou os olhos dela. Você não merecia nada daquilo. Tava só fazendo seu trabalho. E eu transformei em um inferno. Emília sentiu a garganta apertar. Tinha passado a noite odiando esse homem. Mas agora, ouvindo ele, viu que não era monstro. Era só uma pessoa que fez escolhas ruins quando tava mal. Liguei pro seu gerente hoje de manhã, continuou Rafael. Falei que menti. Falei que você fez tudo certo. Pedi pra não tomar nenhuma medida contra você. Os olhos de Emília se arregalaram. Você fez isso? Rafael assentiu. Foi o mínimo que eu podia fazer. Desculpa mesmo, Emília. Espero que um dia você consiga perdoar. Não agora talvez, mas algum dia. Emília respirou fundo. Sentiu a raiva que carregava começando a sumir. Não toda, mas o suficiente. Obrigada por voltar, disse baixinho. Isso exigiu coragem. Rafael deu um sorriso triste. Não tanta quanto a sua coragem de ficar lá ontem à noite. Tentando ser educada mesmo eu sendo horrível. Virou para sair. Parou. Aquele cara que tava aqui. O que te defendeu? Segura pessoas assim. São raras. Emília assentiu, sem conseguir falar. Rafael foi para a porta. Olhou para trás uma última vez. Se cuida, Emília. E sumiu. Emília ficou atrás do balcão, mãos ainda tremendo, mas o peito mais leve. Não esperava isso. Não esperava nada disso. Às 21h45, a porta tilintou de novo. Emília olhou, prendendo a respiração. Era João. Entrou segurando uma sacolinha de papel. Colocou no balcão com um sorriso tímido. Esqueci de pegar o jantar. Posso pegar um sanduíche? Emília riu baixinho, o som surpreendendo até ela mesma. Claro que pode. João foi na geladeira. Pegou um sanduíche pronto e uma água. Trouxe pro balcão. Emília passou. R$ 6,20. João entregou 10. Emília deu o troco na mão dele. Os dedos se tocaram um segundo. E Emília sentiu o rosto esquentar. João pegou a sacola. Depois olhou para ela. Tá tudo bem? Depois de tudo. Emília sentiu. Tô. Foram uns dias pesados. Mas tô bem. Na verdade, aconteceu uma coisa hoje à noite. A cara de João mudou para preocupação. O que rolou? Emília contou sobre Rafael voltar. Sobre o pedido de desculpas. A ligação pro Marcos. João ouviu quieto. Olhos fixos no rosto dela. Isso exigiu culhão, disse quando ela terminou. Voltar assim. Emília sentiu. Exigiu. Não pensei que ia ver ele de novo.
E com certeza não pensei que ia pedir desculpas. João sorriu. As pessoas surpreendem a gente às vezes. Geralmente pro mal, mas de vez em quando pro bem também. Emília olhou para ele. Você me surpreendeu, disse baixinho. O sorriso de João aumentou. Emília assentiu. Da melhor forma possível. Ficaram lá um momento. Loja quieta ao redor. Luzes fluorescentes zumbindo suave. Refrigeradores ronronando ao fundo. Mas Emília só conseguia focar no homem na frente dela. João quebrou o silêncio. Olha, sei que pode ser estranho. Mas se quiser tomar um café qualquer hora, eu topo. Sem pressão. Só duas pessoas que passaram por uma noite ruim juntas. Emília sentiu o coração dar um pulo. Eu também topo. O sorriso de João chegou nos olhos. Beleza. Emília assentiu. Sorriso crescendo. Beleza. João tirou o celular e entregou para ela. Coloca seu número aí. Te mando mensagem. Emília pegou, digitou o número e devolveu. João olhou a tela. Assentiu. Te vejo em breve, Emília. Emília viu ele sair. Porta tilintando suave atrás. Ficou lá um momento. Peito leve. Cabeças unindo com algo que parecia esperança. Às 22 horas, trancou as portas. E fechou o caixa. Tudo bateu certinho. Pegou o casaco. E saiu pro ar fresco da noite. O celular vibrou. Mensagem de número desconhecido. E aí, é o João. Valeu pela noite de hoje. Boa semana pra você. Emília sorriu. E respondeu. Pra você também. E obrigada por tudo. Guardou o celular no bolso. E foi pro carro. Estacionamento vazio. Postes de luz jogando sombras longas no asfalto. Mas pela primeira vez em muito tempo, Emília não se sentiu sozinha. Dirigiu pra casa com os vidros abertos. Ar fresco batendo no rosto. Quando chegou no apartamento, não desabou no sofá como na noite anterior. Fez um chá. E sentou na janela, olhando as luzes da cidade piscando ao longe. O celular vibrou de novo. Outra mensagem do João. A propósito, meu filho quer saber se você gosta de dinossauro. Ele tá muito sério com essa pergunta. Emília riu alto. E respondeu. Fala pra ele que eu amo dinossauro. Principalmente os de pescoço comprido. A resposta do João veio rápido. Ele disse que você tem bom gosto. Emília sorriu. E largou o celular. Terminou o chá. E se arrumou pra dormir. Cabeça ainda mil com os últimos 2 dias. Antes de apagar a luz, olhou o celular mais uma vez. O lembrete da mensalidade ainda estava lá, no topo das notificações. Olhou um momento. Depois deslizou pro lado. Ela ia dar um jeito. Sempre dava. Mas hoje à noite não precisava carregar sozinha. Apagou a luz. E fechou os olhos. Pela primeira vez em semanas. Dormiu profundamente. Na manhã seguinte, Emília acordou com o sol entrando pela janela. O celular vibrou na mesinha. Outra mensagem do João. Café no fim de semana? Emília sorriu. E respondeu sem pensar 2 vezes. Adoraria. Saiu da cama. E começou o dia. Peito mais leve do que em meses. O mundo continuava difícil. Contas para pagar. Vida complicada. Mas no meio de tudo isso, tinha gentileza. Tinha esperança. Tinha um homem que defendeu ela quando mais precisava. E talvez, só talvez, isso fosse o suficiente.